Fala galera aí, vamos falar de surf. Bom, Ricardo Moscoco do outro lado, estamos aqui, temporada número 5, episódio número 16. Esse é o episódio número 127 do Vamos Falar de Surf. Queria primeiramente agradecer a audiência de todos vocês, a participação. E estamos chegando no final de temporada, né? Acabamos de sair da etapa do Tahiti, né? Terra Pô, e tivemos a definição dos Final Five, né? São os atletas que vão disputar o título mundial, então os 5 melhores homens, as 5 melhores mulheres, dentro do circuito full-time aí de 2025. E um ano de despedida, né? Como todos vocês já estão sabendo, a gente já falou disso aqui antes no podcast. Encerramos esse ciclo do Final Five. Não poderia ser de uma... Quer dizer, poderia ser de uma maneira melhor no sentido de a gente tem mais brasileiros no Final Five, tem uma brasileira no Final Five no caso do feminino, mas acho que está excelente. A gente vem com a primeira colocação no ranking no masculino, como é o caso do Iago. A gente tem o Ítalo também na disputa. No feminino, a gente teve um ano incrível com a Luana Silva. E o time realmente que está vindo para essa disputa de título mundial, eu acho que é o mais interessante, isso dos dois lados, né? A gente viu um ano, depois eu quero fazer um podcast só para fazer um balanço de 2025 de modo geral, depois que a gente tiver a definição do campeão mundial e da campeã mundial dessa temporada. Mas eu acho que foi um ano de... Cara, a gente teve outros atletas ascendendo, né, para o topo do ranking, se colocando como protagonistas dentro do circuito mundial. A gente teve atletas também que a gente tinha uma expectativa de uma disparada muito grande, como é o caso do Ítalo Ferreira, mas que teve momentos ali de queda. A gente teve o despertar de atletas como o Jordan Smith, por exemplo, entrando na disputa de título com tudo, vencendo mais de uma etapa na temporada, realmente se colocando naquele lugar que a gente imaginava que ele poderia estar. E a consolidação de outros atletas, né? A gente vê muito isso pelo primeiro colocado do ranking masculino, que é o Iago Dora, que veio batendo na porta, né, na trave antes de entrar, e esse ano realmente ele conseguiu encaixar. E eu acho que a própria Molly Picon conseguir chegar em primeiro no ranking, no caso do feminino, né? Eu acho que é uma coisa sensacional. De saltos que a gente teve, não tem como não destacar a Gabriela Bryan e a Betty Sakura Johnson no feminino, que são novas adições, assim, incríveis, cara. Realmente, a gente achou que tirando a Tyler, tirando a própria Caroline Marks, a Steph não está no circuito nesse momento, mas que a gente ia ficar restrito ali a Molly Picon, Caitlin Simmons e essas outras atletas chegando não só próximas à liderança do circuito, né? A Gabriela liderou o circuito por um bom tempo, mas também vencendo mais de uma etapa e se colocando realmente na disputa. E pô, a gente viu agora no Tahiti todo mundo botando para baixo. Eu acho que isso é sensacional. No caso do masculino, a gente teve uma confirmação, né? A corrida do Jack Robinson para conseguir a classificação, a própria corrida do Griff, tivemos o Canoa caindo aí no meio do caminho, Felipinho também ficando de fora, tendo uma performance bacana, mas a gente sabe que não é aquilo que a maioria realmente esperava dele, né? Em termos de posicionamento para título mundial. Mas é um ano de transição, né? De novo, vou repetir, a gente não teve Gabriel Medina, a gente não teve John Joe Florence, no feminino a gente ainda não teve o retorno da Stephanie Gilmore. Então é um ano diferente, não tira o mérito de ninguém. A gente voltar mais uma vez para uma disputa de Final Five, e essa sendo a última, faz a gente refletir um pouco sobre o passado. Eu falei disso um pouco no podcast anterior, vou repisar um pouquinho esse assunto, mas mais para a gente poder analisar de uma outra forma. Primeira coisa, né? Era um formato muito injusto. É um formato injusto com os vencedores, né? Ele é um formato que privilegia quem perde. Essa é a verdade, né? Tanto que a mudança de regra que a gente tem agora, que eu vi até gente questionando, não entendi, na verdade, por que questionar, que é o fato do primeiro colocado, né? Se o cara que chega lá, independente de quem for, né? Que a gente sabe que depois eu vou explicar como é que for. Bom, vou explicar antes como funciona a disputa pra gente chegar nisso, tá? Mas vamos lá. A disputa do Final Five é o seguinte, então 5 melhores atletas do masculino, 5 melhores atletas do feminino vão se enfrentar numa disputa pro título mundial, mata-mata. Então a gente tem o quinto colocado contra quarto colocado, o vencedor dessa bateria pega o terceiro, o vencedor dessa bateria pega o segundo, o vencedor dessa bateria pega o primeiro. Como é que era antes? Melhor de 3. Então, ou era 2-0, ou era 2-1, e aí você tinha o campeão e a campeã mundial. Era assim que funcionava. Agora, vai ser o mesmo sistema de disputa, então você vai ter quinto contra quarto, enfim, quem vencer contra terceiro, quem vencer contra segundo, quem vencer vai contra o primeiro, mas vai ter uma chance só de ser campeão. Quer dizer, precisa vencer a primeira bateria.
precisa ganhar do líder do ranking mundial, não interessa por quanto, na primeira de cara, para ter alguma chance de ser campeão mundial. Né? Então eu acho que isso é muito justo, porque, como eu estava dizendo anteriormente, era um formato que privilegiava o perdedor, porque o cara às vezes não tinha tido, podia ter tido uma temporada brilhante, né? O atleta, né? O atleta. Mas ele não ficou em primeiro no ranking overall. Né? No formato do circuito anterior de ponto corrido direto, no próprio ano que vem, que a gente vai ter o ponto corrido, mesmo que tenha essa etapa bônus de pipeline, você tenha 2 etapas que vão ser restritas aos melhores do ranking, né? Um determinado número de atletas, você privilegiava quem tinha a melhor corrida dentro do circuito mundial. E acabou que o Final Five foi um tapetão, né, para quem vinha abaixo do ranking. É claro que quando a gente analisa como se deram as disputas realmente no circuito mundial, a gente só teve 2 atletas, no caso foi no feminino, que conseguiram vencer o título mundial vindo de baixo, né, que foi a Stephanie Gilmore e a Caroline Marks. No masculino, os líderes do circuito mundial sempre se consolidaram e conseguiram a vitória, né, conseguiram o título dentro da disputa do Final Five. Mas se a gente analisa esse formato, realmente ele é muito injusto, porque dá uma chance de alguém que não liderou o circuito a temporada inteira chegar e bater o cara que foi o melhor surfista. Então, e a gente pode se orgulhar, né? O Iago Dora seria campeão mundial já nessa temporada 2025. Mas a gente também não pode tirar o mérito de quem vem de trás e vence, né? A gente viu o Ítalo Ferreira, que é o atleta que mais venceu baterias em Final Five na história, né? Vai ficar para a história, porque como vai acabar essa disputa, ele vai deter esse recorde, né? Porque, por exemplo, Gabriel, Felipe, John venceram as suas baterias que garantiram os títulos mundiais, né? Foram 4 decididos aí nesse formato, a gente vai ter o 5º agora. Mas o cara que mais ganhou bateria junto com a Stephanie Gilmore, que teve que vencer a 4ª colocada, a 3ª colocada, a 2ª colocada, e ainda bater 2 vezes a Carissa Moore, ele é o único cara que venceu realmente várias, porque ele já foi campeão, vice-campeão mundial diversas vezes. Então, dá uma certa satisfação. Primeiro a gente vê esse formato saindo, então a gente voltando para o circuito tradicional de ponto corrido. Em segundo lugar, também a gente tem um brasileiro liderando o ranking, com essa vantagem, né? Não só de esperar o adversário por estar na liderança do circuito, né? E estar na primeira colocação ali com a laica amarela, que é o caso do Iago, mas também daquilo, o cara que chegar para disputar com ele, seja o Ítalo, seja a Jack, enfim, seja quem for, daqui a pouco a gente vai falar de quem está na disputa, mas é aquilo, vai ter que chegar detonando, vai ter que chegar dando um pau no primeiro do ranking, entendeu? Senão, já era, meu irmão, não tem mais chance. Porque antes era isso, porra, você ainda toma uma surra do cara na primeira bateria e você tem mais uma chance, cara. E se você ganhar, você pode ser campeão mundial. Se ganhar essa, ganhar outra, ser campeão mundial. Então, realmente era um formato muito injusto e eu acho que agora a gente está chegando na formatação legal do circuito e é isso aí. Mas vamos tocar o barco para frente. Antes da gente falar do Final Five, eu queria parabenizar os vencedores do Fantasiando de 2025, Cláudio Baratinha, que ficou na primeira colocação, e a gente teve também o Bozó, cara, na segunda colocação. Vocês foram sensacionais, né? O Cláudio Baratinha venceu com 8.526,64 pontos. Bozó ficou na segunda colocação com 8.337,15. Assim, muito próximo. Cara, o Alan ficou em terceiro, Duca Pantaleão quase conseguiu o bicampeonato, ficou em quarto, Flavião ficou em quinto, Jeguiá ficou em sexto, Felipe Knapp em sétimo, Fabinho em oitavo, Além em nono, Benjamin em décimo, Tomás em 11º. Enfim, toda essa galera aí, cara, vocês estão todos de parabéns. Eu queria novamente agradecer a participação de todos vocês. Infelizmente, eu gostaria que, todos vocês ganhassem um boné do Vamos Falar de Surf, pudesse ganhar um deck, né? Pudesse ser uma distribuição aí franca de prêmio. Infelizmente ainda não dá, né? Mas eu ter mais premiações, vamos trabalhar isso para a temporada que vem. Quero colocar os bonés do Vamos Falar de Surf, quero colocar os bonés do Onironautas, até peço para vocês seguirem lá, @onironautas.oficial, que é onde eu tenho meus desenhos, eu faço minhas coisas, mas assim, só a participação de vocês é muito legal e o interessante é ver como realmente, e vai ser muito louco na temporada que vem, que vai ser o ponto corrido mesmo, né? Mas como é feita a escolha de time, cara, os critérios que vocês utilizam e tudo mais, né? Isso realmente é algo muito legal. A gente vai ter mudanças, já tivemos mudanças agora para essas últimas etapas. Eu vi gente reclamando que o que aconteceu, antes você podia decidir o atleta, antes até o round de eliminação. Você chegava no round de eliminação, você ainda podia trocar um atleta ou outro, ou até mesmo montar seu time.
Depois que você teve o corte, isso eles foram fazer um pouco mais para frente, eles começaram a restringir. Então eu fiquei sabendo, por exemplo, de pessoas que estavam participando, Tomás, por exemplo, foi um deles que me mandou mensagem, que não conseguiram mudar o time. E não, quer dizer, não tinham feito o time ainda, iam esperar um round de eliminação para realmente poder montar o time, e acabou que chegou na hora H, já não podia mais, e ó, sentaram no Cocretes. Então, acontece, infelizmente, não é culpa do Vamos Falar de Surf aqui, mas eu acho que na temporada que vem, a WSL realmente vai fazer mudanças, então eu acho que a gente vai ter novidades legais aí no Fantasy, até porque acho que eles separaram o negócio de aposta também do Fantasy, achei que isso foi legal dentro do próprio site, então já dá uma boa perspectiva, tá? Ó, galera, para levar o prêmio do Vamos Falar de Surf, do Fantasiando, precisa ser seguidor do Vamos Falar de Surf, precisa ser seguidor da Unironautas, ponto oficial, beleza? E precisa me mandar um direct, cara. Eu até poderia mandar, a gente tem uma amizade tudo e vocês participam aqui, mas é parte do processo. Até porque se não tiver essa vinda até a mim para a gente poder agitar a questão da premiação, para enviar, para tudo, para não sei o quê, a gente vai seguir a mesma sistemática da temporada passada, tá? Então passa para quem tiver abaixo até a gente conseguir cumprir essa tabela, beleza? Então lembrando, primeiro lugar vai levar o deck da Bullies, do Jadson André. Infelizmente eu não estou aqui com ele para mostrar. E o boné do arroba Vamos Falar de Surf vai ser um pouquinho diferente desse aqui, o logo. Fiz um logo. O logo é igual a esse novo que vocês estão vendo aqui atrás, tá? Mas vai ser esse clássico, não tem esse desenho e tal. Depois a gente vê isso pra frente. E o deck. E o segundo colocado vai levar o boné do arroba Vamos Falar de Surf e vai rolar o boné da Jax também. Então vai ganhar 2 prêmios aí cada um de vocês. Eu poderia distribuir para mais pessoas e tal, mas vamos manter o combinado que a gente fez ali no começo da temporada. E na próxima aí a gente agita. Mas eu quero agradecer de novo, cara, de coração a todos vocês e que participem na próxima temporada. Pô, não é só porque acabou o WCT, né, que a gente não pode continuar falando de surf. Tem o Challenger, tem um monte de coisa acontecendo. Então o canal tá sempre aberto aqui. Eu vou continuar fazendo os podcasts, aí a gente pode focar em outras coisas também agora pro final do ano. Mas é isso, galera. Então, beleza? Então participem, chama a galera para participar no ano que vem, porque vai ser um ano diferente, vai ser interessante a gente ver essa disputa com todas as nuances que vão ter de um circuito diferente. Realmente eu acho que vai ser uma outra coisa. Eu tenho grandes expectativas aí para essa próxima temporada. Valeu? Então, fechou. Bom, eu já estava falando do Tahiti para vocês, então a gente teve a vitória do Jack Robinson no masculino e a vitória, desculpe, o vice-campeonato do Griffin Cola Pinto. No feminino, a gente teve a vitória da Molly Picon em cima da Caitlin Simmers. Na verdade, foi um baile que a Molly Picon deu. Na verdade, as mulheres surfaram demais, mas assim, a Molly está numa temporada excepcional e eu achei que realmente ela merecia muito essa vitória. Para mim, é a melhor tube rider de backside da história do surf feminino. Apesar que a gente viu performances no Toin, Isis Gomes, né, a própria Molly, acho que foi pro Toin também, pô, a Kate, enfim, todo mundo surfando demais. A irmã do Caule Vast, então eu fiquei realmente muito impressionado. Tivemos aí a wildcard mais nova da história de uma etapa do circuito mundial, mas a Molly realmente é a atleta mais completa hoje do circuito mundial, não tem jeito, então muito merecido ela ter conseguido a vitória e ter carimbado o passaporte dela como a primeira colocada mesmo do ranking, até pela temporada consistente que ela teve, e chegar nessa disputa de uma outra forma, né? Realmente esperando o adversário. O Jack fez uma corrida excepcional, né? Realmente, assim, ele é foda, cara. Quando chega no Tahiti, ainda tava com a prancha com aquele airbrush, né? Com aquela pintura do Andy, né? Do Kamikaze, enfim, do sol nascente. Então, aquela coisa toda, eu achei que ele veio com aquela energia, veio com aquela vibe. O Griff, a gente sabe que, por exemplo, a bateria com o João foi uma bateria polêmica, mas eu achei que ficou realmente no zero picas. Dava pra ter dado realmente pro Griff. Não foi uma vitória assim totalmente convincente do João. Eu entendo a frustração do João, acho que ele tem que manifestar isso, mas às vezes também é ter um pouco de consciência de que às vezes exagerar um pouquinho pega um pouco, sabe, nesse lance de ficar uma coisa meio, porra, não é necessário também, não é, entendeu? Mas o Gabriel falou dos surfistas se unirem, aí o Iago deu uma entrevista falando que é muito difícil, que as opiniões divergem muito, ele mesmo acha que o João venceu, mas que é uma questão de opinião, né? Provavelmente até no círculo dele tiveram pessoas que acharam o contrário, mas eu acho que tem que ser vitórias, não estou dizendo, cara, tem que ser justo o julgamento, mas
difícil, é subjetivo, galera, então fica realmente muito complicado. E o João também, grandes expectativas dele para essa onda. Teve uma das melhores performances no free surf, tudo, fez o cacete, o Lucas estava lá, né, tudo mais. Então acho que fica essa pressão. Às vezes você não consegue colocar aquilo dentro da bateria. A gente viu a bateria dele do primeiro round, por exemplo, que ele não conseguiu performar do jeito que ele queria, caiu em várias ondas e tal, mas se jogando. Mas acontece, cara. Se o João olhar para a temporada dele, um cara que veio de uma lesão, que a gente nem sabia se ele ia voltar para o surf competição, em quanto tempo ele ia voltar e o que aconteceu, o cara conseguir passar o corte, ainda performar do jeito que ele está performando, porra, o que ele vai fazer em 2026? Que vai ter as mesmas etapas e ainda vamos ter pipeline para fechar a conta. Então, cara, cabeça erguida, vai para cima, e é isso, cara, tem que falar. Entendeu? Tá incomodado? Tem que falar. Acho que a WSL é isso, tem que ser uma entidade aberta. A crítica tem que vir, até porque é através delas que a gente vai evoluindo. É a mesma coisa aqui no podcast. Às vezes as pessoas mandam críticas, sugestões, né, e mesmo elogios, enfim, o que for, agrega pra gente, como seja criador de conteúdo, ou alguém que vai falar alguma coisa a respeito de algo, ou julgar alguma coisa. Eu sempre digo para vocês, eu faço críticas aqui, mas sempre de uma forma construtiva, porque eu quero ver não só os nossos atletas vencendo, mas o surf bem posicionado, e seja de qual for a nacionalidade do atleta. Enfim, para mim o importante é o bom surf, uma coisa equilibrada, entendeu? Então eu acho que 2025, acho que fecha um ano de circuito corrido que precisa de mudança. Já tivemos mudanças, né, vão ser implementadas na temporada que vem, mas eu acho que principalmente o julgamento, mais um ano que eles têm que dar uma refletida aí, mas eu acho que vem coisa boa por aí. Vamos tocar o barco para frente. Beleza? Então foi isso que aconteceu no Tahiti, mas vamos direto pro Final Five já pra gente ver. Bom, estamos indo pra feed, cara, uma onda clássica, uma esquerda perfeita na ilha de Tavarua, né, descoberta aí há bastante tempo, se não me engano foi Joe Roseman, depois você teve a galera que foi morar lá, teve Ed e o Lai na época que o Lai fica lá em Inamoto, né, o Ed era o chefe ali de Tavarua, você teve essa questão da Deadline Summer 2, que trouxe tudo isso à tona, com Kelly Slater, com Tom Carroll, com Jeff Booth, Pat O'Connell, né, o Winnet, então trouxe aquela mística toda para o lugar. Kelly Slater mesmo, no Black and White, foi um pico que ele desenvolveu boa parte da técnica dele de tubo, e principalmente a corrida, eu acho, dentro do tubo. Não que ele não fosse um surfista tão bom em pipeline, mas a ida dele para lá com, acho que Chava Green e a galera da Quicksilver mais havaiana, e o desenvolvimento que ele teve surfando aquela bancada, até porque você ficar sem crowd, tudo, escolhe a onda que você quiser, o levaram não só para o estrelato, que ele já tinha, mas muito maior, mas a vitórias em pipeline, vitória em qualquer tubo de esquerda de backside, realmente o cara cresceu muito. É uma onda que a gente já teve aquele swellzão Cold Red, tivemos aquele evento que o Raoni pegou aquela onda clássica, que para mim, mesmo ele tendo caído, tinha sido um 10, que foi aquele mar gigantesco no Volcom Pro. A gente já teve performances incríveis do próprio Kelly Slater dentro de campeonato, Andy Irons, porra, CJ Hobgood, Damien Hobgood. Aí depois a gente teve o Gabriel Medina, né, cara, que é um cara que mudou, na verdade, a forma como era surfada lá. Acho que dois atletas, né? O Owen veio muito mais para, o Wainwright também, né? O Owen veio muito mais para consolidar uma técnica de entubar de frontside com o double drag, né, vindo no barrel, que eu acho que isso que ele trouxe na bomba mesmo, cabulosa, correndo a sessão inteira, sabe, a onda inteira no tubo, non-stop, né, só saindo para dar aquela nova atrasada, botar para dentro e voltar na double drag, ou esticadão, cara, 2 metros de altura, um negócio impressionante. Mas o Gabriel é que trouxe naquela primeira vitória dele, né, na primeira performance que ele teve lá, que ele perdeu pro Kerry na semifinal, faltando uma onda, já foi incrível, né, passando sessões incríveis, os tubos correndo que nem um animal. Mas eu acho que aquela vitória que ele teve em cima do Net Young, num mar médio, mixando os tubos com as manobras aéreas, né, os alley-oops, ele revolucionou a forma como o surf realmente poderia ser feito em Tavarua. E eu comparo muito com o que o Kelly Slater fez na década de 90, né, quando ele começou a vencer vários títulos mundiais, principalmente em pipeline, nas decisões em pipeline, e o Felipe Toledo fez em Jeffers Bay, que eu acho que realmente foi isso. E a gente viu também depois o próprio John, Jack, próprio Felipe, né, outros atletas aí em Margaret River, em picos que as ondas são mais pesadas e tal, e a galera explorando junções, mandando aéreos absurdos, como o Josh Kerr fez no passado. São quebras de paradigma em determinados estilos de onda, que eu acho que vieram aí para agregar.
e trouxeram essa nova roupagem. Então, quando a gente pensa hoje numa decisão em feed, que a gente sabe que pode ter 5, 2, 3, 4, 5 pés de onda, né? 1 metrão, 1 metro e meio perfeito, clássico, com tubo e hot dog, para aéreo, a gente pode ter 5 metros de onda cabuloso, só tubo, e hoje em dia, acho que só se tiver uma condição assim, fora de controle, para realmente não ocorrerem as disputas, né? Ou algum dia na janela que vai estar melhor, um pouco menor. Se não, vai todo mundo para a água. A gente viu o que aconteceu aí no Tahiti, voltando um pouco pro Tahiti, principalmente na disputa das mulheres, né, cara? Nossa, que série que a Kate tomou na cabeça na final, cara, um negócio absurdo. Enfim, acho que não existe mais essa coisa de você controlar. Realmente só se ficar muito absurdo, né? Mas se tiver grande, pesadão, cara, eles vão botar na água para rodar. Então a gente tem que sempre ter em mente isso. Cara, é tubo, mas existe a linha. E essa questão da inovação realmente é muito importante. O Ítalo é um cara que no primeiro ano dele de circuito mundial ele já teve uma quinta colocação em feed. Se eu não me engano, nem foi quinto, cara. Ele foi terceiro. Acho que ele fez uma semifinal num mar enorme. Cara, que ele atacou junções em cima da bancada, tem tudo isso. Então tem essa diferença, né? É uma onda que tem uma certa similaridade com o Tahiti, mas, cara, é diferente, entendeu? Porque você consegue, às vezes, ter tanto drop que você pode já dar o double drag e botar pra dentro, ou você vai dar aquele dropzão, né? Que meu irmão sempre chamou de drop havaiano. Desculpa aí, galera. Que é aquela onda que você vai, dropa até lá embaixo, aí você faz o bottom turn, aí rasga e bota pra dentro, entendeu? Então, existe essa possibilidade lá. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. No feminino eu vejo mais a questão do tubo mesmo como um fator determinante para ver quem vai ser campeão mundial, né? Nisso eu acho até que a Caroline tem um pouco mais de vantagem, né? A Caroline Marques, ela consegue não só entubar, como também manobrar com mais pressão, mais força, talvez com um pouco mais de inovação, nesse caso aí da disputa, entendeu? De frontside, né? Mas o tubo de backside realmente faz a diferença no feminino, como fez no passado no masculino, entendeu? Aquela conversa que a gente já teve na etapa do Tahiti. Já no masculino, eu acho que o fato do Iago e do Ítalo estarem de frontside, serem aerialistas excepcionais, eu vejo realmente essa possibilidade deles trazerem, mesmo numa condição maior, que o Gabriel já mostrou que é possível, esse elemento do aéreo, sabe? De realmente conseguir agregar os aéreos aí dentro dessa linha e nesse mix de manobra realmente conseguir o título mundial, não só pelos tubos, mas também por essa parte aí da manobra. Então, quando a gente pensa na Caroline Marks, ela tem essa questão mesmo de poder. Porra, ela vai estar de frontside, então ela vai conseguir talvez agregar carves ali mais agressivos em alguns momentos e tal. De backside dá para ser mais vertical, mas eu acho que o tubo vai contar muito realmente no feminino, entendeu? Quem conseguir entubar com maestria vai ser quem vai ter o melhor resultado. No caso do masculino, realmente é isso. Tanto o Ítalo como o Iago, como aerialistas excepcionais, cara, eles têm uma vantagem muito grande. Mas os atletas que estão na disputa com eles, e aí eu vou tirar o George um pouco de fora disso, mas ele tem essa capacidade, o Jack e o Griff, cara, tem potencial para botar os aéreos de backside nessa brincadeira, com certeza. E aí realmente o buraco fica mais embaixo. E eu acho que o Felipe seria um cara que, se estivesse nessa disputa, também poderia agregar isso, né? Mas enfim, tem o power, tem uma série de fatores, vai depender de como vai estar o mar. Se tiver extra tubular ou maior, realmente pode gerar uma dificuldade. A gente tem a questão do vento, então precisa estar o vento favorável para os aéreos. A gente sabe que atletas, por exemplo, como o Iago, como o Ítalo, não importa muito qual que é a direção do vento, dependendo do tipo de aéreo. Mas para o alley-oop, para algumas manobras, realmente precisa de uma combinação de fatores. Então, isso vai fazer diferença, né? Agora vamos falar realmente de quem está na disputa, como é que vai ser essa situação desde o início, porque a gente teve não só essa questão dessas últimas vagas definidas aí, mas faz diferença a gente analisar quem que vai se enfrentar em cada uma das baterias, né? Então no masculino a gente vai começar com a bateria do Jack Robinson contra o Ítalo Ferreira, né? Ítalo é o quinto colocado, Jack é o quarto. Lembrando que na disputa do Final Five, quem que já sai com a prioridade, o atleta que está melhor qualificado. Então, nesse caso, o Jack já tem a prioridade.
Ele não precisa ter aquela disputa, o que eu acho justo. Eu até vi o Ítalo, né, o time dele, o IF15, né, já colocando ali, botando uma imagem da temporada passada, daquela disputa de remada que o Ítalo teve com o Jack, falando para isso não acontecer, que é contra a esportividade, que tal, que uma coisa é uma disputa, outra coisa é uma coisa para desequilibrar o atleta e tal. Cada um faz o que quer, né, meu, e posta. Eu achei meio desnecessário, entendeu? Você tá querendo mandar no jogo antes de acontecer, e se existe regra, cara, era hora da bateria que você vai decidir, entendeu? Eu até, se eu fosse o cara, eu iria colar, até, tudo bem, ele tem a prioridade, ele não precisa, mas eu iria colar no Ítalo pra encher o saco dele se isso já tá deixando ele preocupado, entendeu? Eu usaria como uma estratégia de bateria, sabe? É aquele cara, não vem me marcar, você vai justamente marcar o cara pra mexer com o psicológico dele. Então eu achei um jogo meio que, talvez tenha sido um jogo psicológico da parte da equipe do Ítalo, não sei se é o Ítalo que pediu isso, imagino que sim, tudo bem, ele não postou nele, mas postou lá, no dele, né, no Instagram dele, mas postou lá. Mas se foi também, eu acho que pode ter sido uma coisa, tudo bem, você jogou ao contrário, então você deu uma brecha também para o outro atleta, seu adversário, explorar. Então não sei, não acho que foi uma boa decisão, mas de novo eu repito, cada um posta o que quiser. E quem sou eu aqui, né? Talvez eu seja campeão mundial de falar de surf aqui do nada com vocês, mas enfim, de surf não sou campeão, então não posso opinar. Dessa disputa, cara, pra mim é uma final antecipada, se a gente for falar em termos de capacidade, né? Um campeão mundial, campeão do Pipe Masters, campeão olímpico, campeão da porra toda, já ganhou Tahiti, já ganhou tudo, né? Pipeline, é o Ítalo Ferreira. E o Jack Robinson, que também vem na mesma, né, cara? Vencendo o Tahiti, porra, vencendo o Pipeline. Cara, o cara tá voando, virou um exímio competidor, virou um surfista completo mesmo agora, com os carves incríveis e tudo, muito concentrado, muito equilibrado, então eu acho que é um cara que pode ser uma pedra no sapato do Ítalo Ferreira, mas eu acho que o Ítalo tem os aéreos a favor dele e a velocidade realmente nas transições. Em termos de tubo, cara, é muito difícil, o Jack é muito foda, então eu acho que é uma bateria que não tem o que falar. Com certeza, eu acho que a gente pode dizer, na segunda bateria nós temos o Griffin em terceiro. Então, esperando o vencedor dessa bateria. Eu acho que quem vencer essa daí tem grandes chances de vencer o Griffin Colapinto na próxima. Que está surfando muito, tem evoluído demais, está se jogando nas ondas, tem os aéreos também. Né? Eu falei do Jack, do Iago, do Ítalo, cara, mas o Griffin é pica também, né? Então não tem o que falar. Mas eu acho que quem vem de baixo ali já vai ser um up, até porque o Ítalo já foi campeão mundial, já foi vice várias vezes. Né? O Jack é um cara a ser batido nesse tipo de condição. Então, quem sair dessa bateria vitorioso, da bateria número 1, cara, eu acho que chega no grife cuspindo fogo, entendeu? Depois vai pegar o George Smith, né? Quem vencer essa bateria com o grife em cola-pinto. O George é muito experiente, é um puta competidor, é um puta tube rider de backside. E feed, cara, eu acho um cenário melhor do que ter a RuPaul. Porém, vai depender de como tá o mar. É um cara muito alto também, então eu não sei se dependendo do tamanho do tubo e não sei o que, sabe, se vai ser a melhor condição realmente para ele e tal. Então, para mim, cara, fica uma margem meio. Deixa eu só ver que tem um negócio aqui. Fica uma margem meio de dúvida, entendeu? Meio cavalo paraguaio, sabe? Com todo respeito aqui ao atleta incrível que ele é. Então, ele tem o Power Surf Feedback, cara. Ele também pode misturar o tubo com umas puta rasgada e detonar. E pode arriscar os aéreos também, porque aí é tudo ou nada, cara. É uma bateria só, você vai com tudo. Afinal, contra o Iago Dora, quem chegar realmente vai ter que ir pro tudo ou nada, porque vai ser uma bateria que vai decidir se ele tem a chance de ser campeão mundial. Né? Porque, por enquanto, ele não tem. Se ele não ganhar do Iago Dora de cara, já era o Iago campeão. Né? Então, o Iago vai ter que fazer o trampo dele, continuar fazendo o que ele está fazendo. Né? Talvez até observar a dinâmica da bateria, vai estar com a prioridade e tudo, então vai ter que ir pro tudo ou nada, mas está numa posição mais confortável, que é o outro cara que tem que se provar. Quem vai ter que se provar, cara, vai ter que vir com tudo. Se o Iago já conseguir meter umas puta nota logo no começo, já fudeu. Então tá na mão dele ganhar o título. Né, manter o título, porque para mim é isso, o cara, como é uma bateria só e o outro que tem que ganhar, ele tem que só manter o título, porque ele já tá em primeiro e ele tem que vencer a primeira bateria, então manter a hegemonia que ele teve durante a temporada. O cara que vem de baixo é que é isso, aproveita a tua chance, meu irmão, você tem que chegar chutando a cara do primeiro colocado para conseguir. Vamos ver quem é que vem. Eu apostando, depois eu vou fazer os times do Fantasy, né, mas
que é um fantasy diferente, que você vai fazendo por disputa, né? Quem que você acha que vai passar a primeira e quem que passa a segunda, blá blá blá. Eu acho que o Iago vai ser campeão mundial, cara. Torço muito pra isso porque ele merece. E eu sempre falo com o meu irmão, né, com o Rafa e com até outros de vocês aqui, né, mas principalmente com o meu irmão, né, cara? Como o Gabriel Medina, tal, não sei o quê. Uma coisa é ganhar do Gabriel Medina, por exemplo, uma vez. Outra coisa é ganhar três, né? Ou duas seguidas. Uma coisa é você ganhar do Ítalo Ferreira uma vez, outra coisa é você ganhar duas seguidas. Uma coisa é você ganhar do Iago Dora uma vez nessa altura do campeonato e que ele tem feito ultimamente, ou você ganhar duas vezes seguidas, principalmente numa onda como o feed, entendeu? O cara não tá errando, o cara tá num nível muito alto, então é difícil realmente você conseguir bater um atleta que tá nessa fase, entendeu? Indo pro feminino, cara. Desculpe. Então eu acho que Iago mantém, vai ser campeão mundial, cara. Torço muito pra isso. Tirando isso, cara, o Ítalo pode sim conseguir o título dele, cara. Nessa gana que ele vem, tudo. Ele não teve resultados que ele esperava nas últimas etapas, mas ele tá bem, não tá com contusão. Porra, tá querendo já dar um presente pra mulher, pro filho que vai nascer. Né, quer dizer, ter o bicampeonato mundial e conseguir vencer uma nesse formato, que eu acho que é uma vontade que ele tem, que ele bateu na trave mais de uma vez. Então é um cara que merece também, né, ser campeão mundial se for. Tirando ele, sinceramente, pra mim, cara, tanto faz, viu? Eu gostaria até que o George fosse campeão mundial, se não for o Iago ou o Ítalo, porque é um sul-africano, é um cara que tá na luta aí há muito tempo, tal, seria realmente muito legal. Tirando ele, pra mim, entre Jack e Griff, tanto faz, cara. São dois atletas muito legais, tem uma ótima relação com o Brasil, com os atletas brasileiros, tem respeito, tem tudo, são excelentes surfistas, são excelentes profissionais, em termos de postura e de tudo. Então acho que seria muito legal qualquer um deles. Mas estou aí, Iago manter, ser campeão mundial, ou Ítalo, e aí depois eu tô mais pro George, aí vamos nessa outra ordem. No feminino, cara, a gente já começa na disputa da Beth no Sakura Johnson, que vem em quinto, contra a Caroline Marks, que tá lá na quarta colocação. A Betty Lu, cara, em tubo de backside é uma incógnita, né? A Caroline Marks, a gente sabe do que ela é capaz em onda de linha para a esquerda, já venceu o Tahiti, né? Enfim, é uma atleta que sabe entubar, que tem o power surf de frontside, mas a Betty Lu tem surpreendido esse ano, cara. Venceu duas etapas, então não tem como descartar. Eu acho que a Caroline leva pela experiência no tipo de disputa. Já foi campeã mundial, assim, né? Vindo de baixo. Então eu acho que ela tem realmente grande chance de conseguir ir longe. Mas a Betty Lu Sakura Johnson pode surpreender. Então realmente eu não sei quem passar. Quem passar vai pegar a Caitlin Simmers, atual campeã mundial e uma das melhores atletas nesse tipo de onda, não tem o que falar, né? Então eu acho que pegar quem passa daí para pegar a Kate, difícil passar, cara. Eu acho que a Kate passa. Aí vai pegar a Gabriela Bryan, que tá na segunda colocação. Que eu também não sei o que esperar. Se jogou no Tahiti, pegou uma das melhores ondas da vida dela na bateria que ela mesma falou, mas a gente viu que o tubo de backside ainda não é o forte dela, né? Não é o forte dela. Então, difícil, cara. Eu acho que se pegar a Kate ou quem vier entubando vai ser tarefa difícil para Gabriela de conseguir passar, mas não podemos descartar. Ela é uma puta power surfer, é havaiana. Desculpa, gente. Então acho que ela pode conseguir, mas acho complicado. Eu acho que a Kate vai pegar a Mori na final, vai ter que vencer a primeira bateria, mas a Mori vai estar com a prioridade, cara. Vai ter a vantagem, né? A pressão toda vai estar em cima da Caitlin Simmers. Não é uma final de um evento comum, é uma final de Final Five. E no tubo realmente a Mori tá mais à frente. As linhas da Kate são sensacionais, ela é uma gênia. Mas a Molly é sólida, cara. E depois do que ela fez agora no Tahiti, principalmente contra a Caitlin Simmers, né, que chegou mais perto de igualar, porque ela vinha tomando umas surras da Caitlin Simmers em várias baterias, né, da Kate. Então eu acho que para ela realmente pode ser aquela que ela fecha a conta, entendeu? Ela zera e, porra, não, meu, eu tô aqui, tamo aí, é o meu título, e eu ficaria muito contente se a Molly Picklum vencesse, cara, de verdade. Senão eu quero uma Gabriela, uma Betty Lu. Kate Sebi, pra mim, tá sensacional, maravilhoso. A Caroline, cara, não tenho nada contra ela, mas assim, eu não acho que ela tem surf tão incrível assim. Achei que o título mundial que ela ganhou ali em Trestles já foi, porra, valeu, meu, parabéns, foi sensacional, você quebrou, mas não vem de novo mais, não, eu não sei. Só se evoluir muito para ganhar em Pipeline depois do ano que vem e nos que vem pra frente, né? Mas surfista é surfista, cara, você vai evoluindo com o tempo, então nada exclui, mas acho que nessa disputa realmente eu tô muito mais pra Molly e pra Gabriela.
Beleza? Torcida total, cara. Se algum desses atletas ouvirem, ou se alguém que tá próximo a esses atletas ouvirem, cara, vai tranquilo, já tá maravilhoso. É uma onda sensacional. Faz o surf de vocês, cara. Vocês já surfaram demais uma temporada inteira. Já é um motivo de orgulho, pelo menos pra mim. E eu sei que vocês aí amam surf que nem eu. Então a gente já tá contente pra cacete. É claro que a gente quer ganhar. Mas a gente sabe que é uma combinação de fatores. Iago foi muito sábio, cara. Entendeu? Não foi para tudo ou nada completamente no Tahiti. Conseguiu garantir a primeira colocação, já relaxou. Tá certo, cara. Tá certíssimo. Ítalo também, cara. Conseguiu garantir a vaga no Final Five. A posição foda-se, entendeu? Garantiu a vaga, meu. Vai focado naquilo que você vai fazer. Desculpe, gente. No feminino, realmente a disputa estava muito mais acirrada, né? Então a Molly. E é a melhor surfista, foi a melhor surfista do evento, então também não tinha jeito. Então a Molly precisava também garantir total. Ela já tinha se garantido até com a amarela no meio do campeonato, mas acho que era uma disputa pessoal também, de uma rivalidade maravilhosa que a gente tem no circuito mundial hoje, dela com a Caitlyn, que realmente são as duas que estão puxando o carro aí pra frente e fazendo o surf feminino crescer demais. Tô contente, pô. Beth Lu nessa disputa é legal. Gabriela Bryan nessa disputa é legal. Porra, ver o George no Final Five é muito legal. O Griffin voltando, quem sabe agora ele acerta o pé. E pelo menos ter boas performances, né? Surfar de uma maneira mais treta aí nessa disputa, eu acho que já vai ser legal. Não acho que vai dar para fazer aquele mesmo lance de Trestles. Feed é uma onda muito clara, cara. Não tem muito como empurrar em bateria. Se você tiver alguma coisinha que não tá encaixada, não tem como ter tapetão, na minha opinião, mas a gente sabe que o julgamento é uma caixinha de surpresa, mas a pressão vai ser muito grande. Então eu acho que o julgamento tende a ser muito bom. Não vai ter pressão de público porque é uma ilha. Eu acho que todo mundo fica em Tavarua. Talvez alguém opte, algum atleta opte por ficar em Namoto, não por falta de espaço, mas simplesmente talvez para ficar mais distante dos outros atletas, entendeu? Chega lá, surfa, depois volta para Namoto e tal. Mas pensando em dinâmica de campeonato, como vai ser uma disputa num dia só, e dependendo de onde você vier, você vai ter que passar várias baterias, então vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Pode ser que opte todo mundo por ficar em Tavarua. Acho até que pode ser uma boa estratégia ficar meio longe. Bom, vai começar no dia 26, então tem 6 dias ainda para frente, né? No dia que eu estou fazendo esse podcast aqui, que é o dia 20. Tem tempo de preparação, eu já vi que a galera tá indo, então tem que surfar antes, se dedicar, quebrar. Todo mundo tá acostumado com a onda. A gente vai ter a primeira chamada aqui no Brasil. Não é um horário bom para nós, mas é uma coisa assim, é um dia de competição. Então às vezes dá para tentar equilibrar no trampo, né? Buscar uma folguinha ou falar com o chefe meu, eu cubro depois aí, eu dou um gás, faço dobrado aí depois para tentar assistir, porque vai ser uma chance única. Provavelmente ou a gente tem um brasileiro bicampeão mundial, que é o Ítalo Ferreira, tem um brasileiro campeão mundial pela primeira vez e mais um brasileiro, que é o Iago Dora, que merece demais. E no feminino talvez tenha uma nova campeã mundial ou uma bicampeã mundial. Então isso vai ser muito legal. É isso, galera. Eu queria de novo agradecer a todo mundo que participa aqui do podcast, todo mundo que participa do Fantasy. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Eu tive que cortar aqui, estou fazendo com o celular. Tive que dar uma editada aqui, porque porra, me ligaram no meio do caminho aqui, tô com o telefone. Felizmente não precisava atender, mas tive que dar um end aqui. Então bloqueou o vídeo. Tô fazendo do meu jeito, galera. Como é os desenhos aqui, como é o Vamos Falar de Surf, vocês sabem, é autoral, é artesanal, é visceral, é isso que eu faço. E obrigado por vocês terem me acompanhado em mais uma temporada. É um prazer enorme fazer isso aqui sempre que dá. E vamos lá, cara. Temos muito ano pela frente. Espero voltar com vocês aqui para falar de brasileiro campeão do mundo. Quem sabe uma final brasileira também seria maravilhoso novamente. E no feminino a gente tem uma nova campeã mundial, que eu realmente estou torcendo para, quem sabe, para a Molly ser campeã, que eu gostaria que ela fosse, ia ficar legal, ela e a Kate também, as duas campeãs mundial, ia ficar muito louco também. Ia ser do caralho. Beleza? Então, ó, críticas, elogios, sugestões, pics. Tudo isso aí. Mas, cara, qualquer coisa, meu, arroba Vamos Falar de Surf, porra, tem no Instagram, tem no TikTok, tem no YouTube. Vou botar esse vídeo lá, vou ver se eu já subo lá pra quem quiser assistir o vídeo, beleza. Porra, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, tem tudo quanto é lugar. Segue a Onironautas, cara, arroba Onironautas, _oficial. Tem as camisetas que eu tô fazendo.
tem os bonés, pô, tem o boné punk rock, tem o boné air game, tem tudo. Eu é que faço tudo à mão, né? A maioria dos desenhos, se não é feito à mão exatamente por mim no desenho cru, eu que faço todas as colagens, as montagens, desenvolvo os logos e tal, eu que aplico é, essas artes nos bonés, nas camisetas, então é um trabalho que eu faço com o maior prazer. A ideia é trazer cada vez mais coisa. É um projeto calmo, eu até fiz mais ou menos um manifesto ali no @oneironautas.oficial, então deem uma olhada lá, ver se vocês curtem. Tem um vídeo de eu andando de skate ali, bem mais ou menos. Em breve eu espero poder colocar uns vídeos meus surfando também. Tem no meu. Se alguém quiser, depois eu ponho lá no Vamos Falar de Surf uns vídeos meus pegando onda, mas mais antigo não tem um vídeo novo surfando. Mas depois, quem sabe, vai ter aí já com as coisinhas mais organizadas e tal. É um projeto paralelo aí, mas eu conto com o apoio de vocês. E galera que ganhou o Fantasy, pô, fala comigo, meu. Vamos aí, vocês não querem premiação, pô. Se tiver do outro lado do mundo, fala um familiar aqui ou um brother que você tem. Já vai estar com o boné do Vamos Falar de Surf, porra, com o deck novinho e tal. Eu sei que o deck você não vai querer dar, mas você faz um bem bolado ali e a gente resolve, tá? Só que o contato precisa partir de vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Bora, Iago, bora, Ítalo. Vamos nessa, mais um ano com o brasileiro na disputa do título mundial, isso é do caralho, tá bom? Então até o próximo, valeu. Aloha! Até mais!